Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor pra acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor pra acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Jesus vendo a multidão, sabendo que tinha fome, pediu a quem tivesse alguma coisa para aqueles homens e repartiu o peixe e o pão, criou assim a comunhão. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Maria em seu fogão cozeu um pouco de pão, depois repartiu aos filhos como se fosse o seu coração. Refez o gesto de nosso Senhor, refez o gesto do seu amor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome, para saciar a fome de muitas pessoas que nesse momento estão sofrendo fome, miséria e etc. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor para que as pessoas tivessem vida e vida em abundância. E Jesus vem dizer isso para nós nesse dia de hoje, nós cristãos e cristãs, batizados e batizadas. Queremos nesse momento, com muita alegria e gratidão, né? Porque as notícias chegam até nós. Fiquei sabendo hoje que o José Brito de Carvalho, que teve Covid, está muito bem, inclusive já trabalhando. Nós que rezamos, né, para ele tanto tempo, né? E graças a Deus aconteceu o milagre na vida dele. A Helena Dália Guida, que também sofreu um acidente, essa criança tem só 1 aninho de vida e sofreu um acidente, aí uma queimadura gravíssima. Graças a Deus também já está bem de saúde. Queremos também agradecer a Deus pela vida da Milena Coelho, do Jorge Silva, da Rosana Nascimento, que estão bem, graças a Deus. Né? Deus é bom demais, mas a gente vai querer nós vamos continuar rezando hoje pelo Alex Mota, que iniciou no tratamento, né? Queremos também rezar pela recuperação da Eduarda Neres Benevides, da família. Também queremos rezar pela família de Tereza Bezerra, pela Júlia dos Santos, pela Joana Dark e toda a sua família, Lucivânia Martins. Queremos também entregar nas mãos do Senhor, no colo de Deus, Natanael e toda a sua família. Queremos rezar pela Keila Jubiele, ela que está aí esperando uma cirurgia, e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Queremos rezar também pelo Railton Oliveira, pelo Sebastião Brito Santana, né? E por tantas outras pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Rezar pelas vítimas da pandemia, pelas vítimas também dessa gripe que está aí assolando o Brasil. Queremos também rezar pelas vítimas, né, das enchentes, sobretudo aí na Bahia, né, o pessoal está sofrendo bastante, também em Minas Gerais e tantos outros lugares, né? Queremos rezar pelos nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pegar a nossa Bíblia. Hoje nós vamos refletir o Evangelho que está em Marcos, capítulo 6, do versículo 34 ao 44. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus saiu da barca, viu uma grande multidão e teve compaixão, porque elas estavam como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas para eles. Quando estava ficando mais tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto, já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer." Mas Jesus respondeu: "Vocês é que têm que lhes dar de comer." Os discípulos perguntaram: "Devemos gastar meio ano de salário e comprar pão para dar-lhes de comer?" Jesus perguntou: "Quantos pães vocês têm?" "Vão ver." Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes.
Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho começa dizendo que Jesus, quando viu a grande multidão, ele teve compaixão. E por que Jesus teve compaixão? Porque essa multidão estava como ovelha sem pastor, ou seja, abandonada. E aí Jesus se enche de compaixão. E depois é interessante que não é Jesus e nem é a multidão que vai lá pedir para Jesus comida. Também não é Jesus que percebe, mas são os discípulos. Certamente, quando Jesus estava ensinando, Jesus estava no meio da multidão, aquela multidão estava ali porque gostavam de ver Jesus falando, ensinando, e gostavam também de estar perto de Jesus, porque também Jesus curava, né? E ali são os discípulos que vai perceber que o povo, que a multidão não tem o que comer. E por isso ele vai dizer, olha, despede esse pessoal, os discípulos, né, vai dizer para Jesus, despede esse pessoal, porque aqui já é deserto e também já é tarde. Então despede para que esse pessoal vá lá para comprar alguma coisa nos povoados vizinhos para comer. Mas qual é a resposta de Jesus? O que é que Jesus responde para o discípulo? Jesus certamente olha para o discípulo também com compaixão e vai dizer, vocês é que têm que lhes dar de comer. E os discípulos devem ter pensado na hora, né? O mestre está ficando doido, né? Olha, será que ele não está vendo essa multidão de gente, que a gente não tem condições de fazer nada, né, por essa multidão? E aí os discípulos vão perguntar, devemos gastar, né, assim, bem ironicamente, devemos gastar, né, meio salário, né? Devemos gastar meio ano de salários para comprar comida para tanta gente. Então, quase que dizendo assim, ele é impossível, né? E Jesus vai perguntar, me diga uma coisa, quantos pães vocês têm aí? E aí eles vão dizer 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus vai dizer assim, pois é com esses 5 pães que nós vamos alimentar toda essa multidão. E aí Jesus pede, é interessante aqui porque precisa ter uma organização para que as coisas, né, comecem, para que as coisas realmente dê certo, né? Então Jesus manda que todos se sentassem na grama formando grupo. Aqui aparece bem a organização, formando grupos, né? E depois Jesus vai pegar os pães e também os peixes e vai, né, erguer os olhos para o céu, e ele vai ali pedir, né, a bênção do céu, e ele vai partir, e é os discípulos que vai fazer a distribuição. O milagre acontece, né? O milagre acontece porque os discípulos colocam, né, aquilo que eles trouxeram para comer à disposição do mestre. E ali o mestre faz o milagre, né, com a participação dos discípulos, tanto no início como também na distribuição desses pães. Então o pessoal está organizado, por isso que todo mundo vai comer e ainda vai sobrar. E essa pergunta Jesus pode estar fazendo, faz para nós todos os dias, né? O que é que vocês têm, né? O que é que vocês, o que tem? É que vocês é que têm que dar-lhe de comer, né? E o que é que vocês têm aí? E certamente se a gente apresentasse para Jesus os nossos 5 pães que nós temos na nossa casa, se a gente apresentasse para Jesus, certamente o milagre aconteceria. O problema é que a gente não apresenta. A gente até vê a necessidade, a gente percebe a necessidade, mas ficamos calados. Aqui é preciso ir ao encontro de Jesus e dizer para Jesus, né? Aqui o povo está com fome.
E aí sim, ao mesmo tempo, né, que eu vou dizer para Jesus que o povo está com fome, eu vou dizer também para Jesus: o povo está com fome e eu tenho aqui 5 pães. É só isso que eu tenho, Jesus. Eu só tenho esse quilo de alimento. O que é que eu faço? E aí, Jesus, o milagre vai acontecer quando eu coloco, né, o que eu tenho à disposição. Que aqui pode ser alimentação, mas também pode ser os meus dons, os nossos dons, né? Aquilo que a gente tem de mais sagrado, se a gente coloca nas mãos de Jesus, aí com certeza o milagre vai acontecer. E para sobrar, para todo mundo ficar saciado e sobrar, é preciso que a gente também saiba organizar o povo. E ali organizando o povo, tudo pode acontecer de bom. E ainda vai sobrar para outras pessoas que com certeza não estavam ali, mas que também tiveram a oportunidade de saciar a sua fome. Por isso, meu irmão e minha irmã, o milagre pertence a Jesus, mas nós precisamos detectar a necessidade e precisamos colocar aquilo que nós temos à disposição. E com certeza o milagre acontece sempre. Que Jesus, nesse dia de hoje, que Ele nos ajude, né, a perceber, nós estamos vivendo nesse mundo aí cheio de problema, crise, né, e etc. Tanta gente já passando necessidade, não só por causa das enchentes, mas também por causa da pandemia, por causa da má distribuição de renda. Temos muitas pessoas passando necessidade, muitas pessoas doentes e tantos outros, né, problemas e que às vezes a gente nem olha, às vezes nem percebe, nem vê, né? Ou vê e vira as costas, né? Que tal se a gente ao perceber essa necessidade, a gente se colocar à disposição, entregar nas mãos de Jesus, mas também, né, ajudar. Não adianta só, olha, eu entrego nas mãos de Jesus e ali vou dormir tranquilo. Não, eu vou entregar, eu vou dizer para Jesus da necessidade, eu vou falar para Jesus da necessidade e vou dizer: Jesus, mas eu tenho isso. Tome aqui. É 1 quilo de alimento? Tá aqui. É isso que eu tenho? Tá bom. Né? Então eu vou entregar aquilo que eu tenho para que o milagre aconteça. Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.